Irmãos queridos, que a doce paz de Jesus nos envolva nesta manhã, convidando a todos a refletir em nós mesmos e não lembrar do outro, mas refletir nas nossas ações. Hoje vamos falar de duas situações muito importantes, uma que toca o corpo e a outra que toca o espírito. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que viola os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lava as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: Por que violais vós outros o mandamento que de Deus para seguir as vossas tradições? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai e a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfar-se a lei, ainda que depois não honre, nem assista o seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que o macula. O que sai da boca procede do coração, e o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e a maledicência. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe os discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta de meu Pai Celestial, não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outros, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Amado Jesus, querido Mestre, que nesta manhã nossos pensamentos possam se harmonizar nesta vibração de amor que o Senhor nos traz por cada dia, por cada lição, por cada momento. Senhor Jesus, dai-nos força e coragem para que possamos vencer as nossas iniquidades, compreendamos cada vez mais o valor das leis divinas em nosso coração. Nesta manhã, suplicando ao seu amor que sustente todos os nossos lares, em vibrações de paz, de amor, de gratidão, que sejamos fortes e acolhidos no seu coração. Se conosco, Jesus. Queridos amigos, nesse momento do Evangelho, tão próximo do nascimento de Jesus, que vem nos convidar a refletir nas leis, a refletir no decálogo, nas leis divinas que estão dentro de nós. Quando nós vamos ver aqui: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir as vossas tradições? Os hebreus, tinham as suas tradições escritas na Torá, no Levítico, mas nós sabemos que eles falavam, mas não vivenciavam.
E depois no Decálogo, quando Moisés recebe as leis de Deus, no Decálogo ele fala: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e seja este outro seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis àquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda depois não honre nem assista seu pai e sua mãe, queridos amigos. Pai e mãe são espíritos que nós assumimos um compromisso, nós pedimos a Jesus que estivéssemos com eles. Se eles são bons, se eles são ruins, são aqueles pais que nós precisamos amar, porque nós somos devedores e nós precisamos deles para tanto eles nos educarem como nós também auxiliá-los. Precisamos honrar. Honrar é aquilo que Jesus nos disse no seu evangelho, no evangelho, no começo das suas palavras. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim trazer duas: amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar a lei, meus amigos. Amar a Deus é respeitar as leis de Deus que estão em nós, e ao próximo como a si mesmo. Meu pai, minha mãe é o meu próximo, por isso eu preciso de honrar tudo aquilo que ele tem feito para me ajudar. Muitas lutas, nós olhamos às vezes o que eles falam, mas não vemos ou não sentimos aquilo que eles sentem dentro de si. E ele vai nos mostrar, quando Isaías traz para nós uma fala dele que ele profetizou: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Não adianta eu dar regras, ensinar, falar condutas, se dentro do meu coração eu não tenho reflexões, eu não tenho mudanças. O que Jesus nos disse? Jesus nos disse que o reino de Deus seria implantado dentro de nós. E quando ele fala aqui sobre a questão dos lábios, muitas vezes eu beijo meu pai, ou eu falo palavras que são pronunciadas pelos meus lábios, eu preciso entender que Judas traiu Jesus também com um beijo, com o lábio. E os lábios, muitas vezes, vão trazer palavras que ferem, e essas palavras são criadas por nós, estão no nosso pensamento, a palavra, a boca, são portas que exprimem aquilo que eu estou pensando. São portas que mostram o que eu quero destruir ou quero edificar. Então, nós devemos permanecer distantes de, de sentimentos que não nos levam à disciplina. É preciso que a gente aprenda a ter mais disciplina em tudo. Os lábios dão passagem ao verbo e transmite o beijo. E muitas vezes eu falo que amo meu pai e estou traindo ele com atitudes erradas. Eu amo os meus pais e não reverencio um culto interno de gratidão? Ora, amigos, quantos sofrimentos estamos vendo aí na terra que os filhos têm sido tão levianos, procurando vícios de toda sorte? Será que eles são totalmente culpados? Ou é porque nós não tivemos tempo para amá-los? Ou porque não tivemos tempo para estar com eles? Ou não tivemos tempo para ensiná-los? Então, é preciso que a gente procure o caminho que me ligue a Deus, que me ligue a Jesus, para que tudo aquilo que eu tenho aprendido com o Evangelho possa ser vivenciado em nosso lar, na convivência, no relacionamento, porque nós precisamos que o grande problema, ele não reside naquilo que falamos externamente, mas naquilo que pensamos, naquilo que agimos com o pensamento. E nem muitas vezes no aquilo que nós temos apego,
mas naquilo que muitas vezes nós não reconhecemos, que nós falamos de uma coisa e fazemos outras. E aqui por isso que Jesus nos disse aqui, pelas palavras de Mateus, essas são as coisas que se tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não é o que torna impuro, mas é o que nós pensamos, é o que nós sentimos. O grande problema não reside tudo no que pensa, mas também na maneira como nós nos expressamos, com a nossa vibração. E nós precisamos entender que todos nós precisaríamos, como se nós tomamos uma vacina contra as enfermidades, as doenças, nós também devíamos tomar uma vacina moral contra as iniquidades do mundo, sentindo quanto precisamos mudar o nosso pensamento. E Jesus é tão claro quando aquele diz: arrancada será toda a planta de meu Pai, que meu Pai Celestial não plantou, Deus não plantou o mal. Deus não plantou o ódio, Deus não plantou o ressentimento, e é por isso que nós temos sofrido, e é por isso que a humanidade está tão desajustada, porque estamos longe do pensamento divino, estamos longe de cultivar esse culto interno, e somos cegos conduzindo cegos, cegos por nossos interesses, cego por nossas intenções, pelas leviandades que ainda estamos buscando todos os dias. Meus amigos, nós precisamos entender que muitas tragédias que nós hoje estamos vivendo são respostas da nossa ausência de amor, ausência do bem, ausência do exemplo, da postura e da dignidade. É preciso que a gente repense a nossa vida. Tudo que está gravitando em nossa volta é divino e é preciso que a gente veja no trabalho uma maneira de trazer para nós a disciplina, a organização. O trabalho é lei, é evolução, e tudo na criação trabalha, renova, transforma. Então é preciso que a gente analise o que temos dentro de nós. Que educação nós temos? Que educação recebemos? Que educação estamos servindo aos nossos filhos, oferecendo? Hoje estamos vendo momentos tão difíceis que as crianças vivem com o celular, com a telinha, perdendo tempo, esquecendo de amar, esquecendo de viver esses momentos felizes junto à natureza, junto à família. Nós estamos deixando para trás aquilo que é mais essencial em nós. Queridos amigos, deixamos de olhar só a parte externa, de enfeitar, de adornar, de dar as roupas melhores e achar maravilhoso os nossos filhos por aquilo que eles vestem, por aquilo que eles penteiam, aquilo que eles se cultivam no corpo, mas cultivemos o oráculo do coração, da consciência, para que esses filhos possam entender que é o que dentro de nós importa. É aquilo que você semeia, é aquilo que você ensina, meus amigos. O que sai da boca procede do coração. Quando você vê um palavrão, quando você vê um filho que não te respeita, é porque não tem aquilo dentro de si. E é o que torna impuro o homem. Então nós precisamos modificar os nossos pensamentos. Não adianta olharmos para o nosso filho só na aparência. É preciso sentir aquilo que está saindo de si. Muitas vezes, dor que nós não compreendemos, desajustes. E ali não é porque ele é uma criança, porque ele é um espírito que está voltando, que está reiniciando. E nós muitas vezes não compreendemos. Por isso, meus amigos, a verdadeira pureza é o que nós estamos trazendo no nosso coração. Faça isso, amigos, façamos isso juntos.
Levemos eles para conhecer Jesus. Dediquemos a Ele a nossa atenção. Queridos amigos, é preciso saber de que forma eu estou educando, sem o castigo, sem a maldade, mas a compreensão de suas necessidades, para que o coração comece a limpar no vaso profundo do tudo aquilo que ele vai sentir. Lembrando que uma palavra, muitas vezes, que nós dirigimos a um filho, a uma pessoa querida, ela guarda, e aquela palavra fere. Então, não é o que entra pela boca que contamina as crianças, mas é o que vem do coração. De que forma você está falando? De que forma você está educando? Não é com as questões bravos, mas é com a questão do envolvimento afetivo, do respeito que tem por essa criança. Então, nós precisamos entender que todo verbo, ele é criador e é indispensável, amigos, que a gente cuide do coração como a fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária da própria felicidade. O que sai do coração e da mente sai pela boca e é força viva, envolve as criaturas para o bem ou então para o mal. Depende da forma como você está emitindo o seu pensamento. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Observe a maneira como seu filho fala desde criança. Se você percebe que ele tem pensamentos difíceis, muitas vezes até com pensamentos de destruição, busca a fonte do amor, para que ele possa receber tudo aquilo que você pode dar hoje, para renovar as suas memórias. Não preocupa com o que ele come, mas com o que ele tira de dentro de si. Alimente o seu filho de esperança, alimente o seu filho de fé, de amor e de muita compreensão. Que Jesus nos abençoe e que as tertúlias divinas acalente o seu coração, queridos irmãos. Nesta hora do passe, elevemos o nosso pensamento, coloque os seus filhos junto com você nesta hora, para que todos possamos ser agraciados pelas bênçãos divinas do amor do nosso Mestre Jesus. Que a nossa água seja fluidificada e que a paz augusta do Evangelho do Cristo nos envolva hoje, por todo sempre. Queridos amigos, receba com muito amor no seu coração as vibrações da Casa de Eurípides, do Colégio Allan Kardec, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, para que todos nós sintamos fortalecidos por este amor que emana desses corações amigos. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja presente no seu coração e no seu lar. Que assim seja.